Aleluia, aleluia. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais uma oportunidade, Pai, de te adorar, de engrandecer o teu santo nome, de estar, Pai, te louvando e compartilhando da tua palavra, Pai, aprendendo da tua palavra mais uma vez, ouvindo as tuas instruções através do teu Santo Espírito, Senhor. Nós sabemos, Pai, que nós não podemos estar juntos fisicamente, mas nós sabemos que o teu Espírito, Pai, se faz presente em cada lugar que estiverem 2 ou 3 reunidos. Nós sabemos, Pai, que o teu Santo Espírito é quem nos conduz a toda a verdade. Nós sabemos, Pai, que esse distanciamento físico, Pai, no teu reino não existe, Senhor, e nós estamos com um só propósito, um só objetivo, que é de te adorar, de te louvar, de engrandecer o teu santo nome, de fazer a tua palavra, Senhor, chegar nos lugares mais longes dessa terra, para que pessoas, Senhor, possam ser alcançadas pela tua palavra, possam crescer na tua palavra, possam, Pai, entender que você é um bom Pai e que as circunstâncias deste mundo, Senhor, não determinam quem nós somos. Quem determina quem nós somos, Senhor, é a tua palavra, é a tua verdade, é o teu evangelho, é aquilo que você deixou escrito para nós, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque hoje vai ser mais uma oportunidade que nós teremos de ser alcançados pelo teu Santo Espírito, de sermos alcançados pela tua palavra, de haver salvação nas nossas vidas, que nós possamos, Senhor, entender que nada somos sem ti, Pai. Muito obrigada, Senhor, por essa oportunidade. Muito obrigada, Pai, por este tempo que nós estamos aqui dedicando o nosso louvor, a nossa adoração a você, Senhor. Muito obrigada, Pai, em nome de Jesus. Obrigada, meninas. Aleluia. Graça e paz, amados. Eu sei que pode parecer muito diferente para você, como parece para nós estarmos aqui reunidos no nosso templo e não vermos aquelas pessoas que nós sempre víamos e não vermos caras novas. Mas sabe, amado, que diante de tantas coisas que têm acontecido, esse é mais um passo que a igreja do Senhor dá, avançando com a palavra. É mais um degrau que nós subimos. E independente do que as circunstâncias dizem, nós cremos na palavra de Deus. Amém? Sabe que nós temos ouvido muitas coisas nesse tempo. Muitas coisas, muitas informações. E você que tem entrado no nosso Instagram ao vivo, amado, não sai não. Porque nós somos muito tendenciosos. A gente passa, vai passando, vai passando, vai passando. Mas essa noite você pode ser alcançado pela palavra de Deus. É nessa noite que você pode ouvir uma palavra que vai mudar toda a sua história, que vai mudar todo o seu caminhar, que vai mudar a sua vida. Então, se você passar, é bem provável que você só ouça informações a respeito do coronavírus. É provável que você só ouça informações de pessoas que estão morrendo, que você só ouça informações de pessoas que estão adoecendo, que você só ouça informações negativas. Mas se você ficar, você pode ouvir uma palavra que vai mudar toda a sua vida, que vai mudar a sua história. Então, fica por aqui com a gente mais um tempo, ouve essa palavra e depois você vai acabar ouvindo coisas que você já tem ouvido todos esses dias. E são tantas as informações, amados, que parece que às vezes a gente está vivendo uma realidade virtual, né? Parece aqueles filmes de epidemias americanas que a gente nunca imaginou ter vivido e nós estamos vivendo. São muitas informações, mas deixa eu te dizer uma coisa, quem determina o fim do jogo é Deus. Quem dá game over nessa história é Deus, é a palavra dele que vai mudar essa circunstância. E você precisa estar antenado com isso, você precisa entender que quem muda essa história é Deus. Que ele não está, amado, no trono esperando ver como é que o mundo se acaba com um vírus. Ele está no trono esperando os seus filhos se levantarem em fé, em ousadia, em intrepidez, declararem a sua palavra, orarem, porque a palavra diz que de lá ele ouve e sara a nossa terra. É nisso que nós cremos. Amém? E para todos os momentos, amado, de tragédia, existe uma oportunidade da manifestação da glória de Deus. E nessa noite nós vamos sim falar de um momento que era aparentemente uma tragédia.
Talvez o que nós estamos vivendo nesse tempo, aparentemente é uma tragédia. Nós ligamos a televisão e nós só ouvimos: o número de infectados aumentou, o número de mortes aumentou, o país tal está fazendo isso, o país... É uma coisa que está alcançando o mundo inteiro. Mas deixa eu te dizer, essa pode ser uma oportunidade de você ver a manifestação da glória de Deus. Sempre que nós pregamos aqui que nós precisávamos ser igreja além das quatro paredes. Nós sempre falamos que a igreja do Senhor vai impactar as vidas fora das quatro paredes. Ei, você tem uma oportunidade de impactar vidas fora dessas quatro paredes. Você tem a oportunidade de fazer a diferença em outras vidas fora dessas quatro paredes. Sabe por quê, amado? Porque nós temos a resposta. E você sabe qual é a resposta? É a palavra. A resposta é a palavra de Deus. A resposta é o que você recebeu durante todos esses anos, sentado dentro de um templo. A resposta está em tudo o que você ouviu e que está guardado dentro do seu coração. Está em todas as promessas que você ouviu do Senhor. Tudo aquilo que Ele lhe prometeu, todas aquelas belas palavras que você ouviu um ministro falar e achava muito bonito. Ei, está na hora de você colocar para fora. Está na hora de você manifestar a glória dele na vida das outras pessoas. Está na hora de você impactar vidas e ser impactado por essa palavra que você ouviu todos esses tempos, todos esses dias. Amém? Nós estamos num momento, amado, em que todos somos iguais. Não existe rico e não existe pobre. Estamos todos no mesmo patamar. Estamos todos suscetíveis a ser contaminados. Não estamos? Mas existe uma diferença naqueles que creem. Nós estamos seguindo todas as regras determinadas pela Organização Mundial de Saúde. Nós estamos seguindo todas as regras determinadas pelas autoridades estadual, federal, local. Mas, ei, existe uma diferença naqueles que creem. Existe uma paz de Deus que excede todo o entendimento. O mundo está de cabeça para baixo, mas você tem a paz. Nós temos a paz, que talvez o mundo não entenda, porque o próprio Jesus disse que o mundo não conhece. Mas, ei, amado, você pode ter paz. Você pode ter paz nesse tempo, se apegando verdadeiramente à palavra. Se apegando verdadeiramente ao Senhor. Ô, Patrícia, mas as coisas não estão fáceis. Eu sei, amado, eu também vivo no mundo. Mas deixa eu te dizer, existe uma paz que você pode desfrutar. Existe uma paz que você pode exercer. Existe algo, amado, na palavra de Deus, no poder dele, que pode transformar a tua vida. E você não precisa ficar tumultuado como o mundo está. Você não precisa ficar tumultuado como as pessoas estão, atordoadas, desesperadas, esperando uma catástrofe, esperando o pior. Ei, amado, espera o melhor. Espera que as coisas mudem para melhor. Espera que Deus use essa oportunidade para manifestar a glória dele. Você não conhece a glória de Deus, mas a gente pode experimentar. E eu queria falar com você nessa noite, amada, a respeito de uma situação de morte. Que aparentemente estava tudo perdido. Aparentemente tinha tudo acabado, estava tudo encerrado. Mas, ei, foi uma oportunidade de Jesus mostrar que quem crê nele tem vida. Que quem crer nele tem paz, que quem crer nele tem abundância, que quem crer nele tem saúde e anda em saúde divina. Eu queria que você, onde você estivesse, você abrisse a sua Bíblia em João, no Evangelho de João, no capítulo 11. E é uma passagem bem conhecida. É uma passagem que muitas pessoas falam, é uma passagem que as pessoas usam em muitas ministrações, mas eu queria que você hoje tivesse um olhar diferente nessa passagem. João, no capítulo 11, no versículo 11, diz assim: isto dizia, e depois lhes acrescentou, nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou para despertá-lo. Contextualizando essa história, amado, Jesus estava numa outra cidade e Lázaro era um amigo de Jesus que estava doente.
As irmãs de Lázaro, Maria e Marta, mandaram avisar a Jesus que o amigo dele estava doente. Mas Jesus ainda demorou no lugar onde ele estava durante 2 dias. E aí depois ele chega para os discípulos e diz assim: o nosso amigo Lázaro dormiu. Amém? E no versículo 12 ele disse assim: disseram-lhe, pois, os discípulos: Senhor, se dorme, está salvo. Jesus, porém, falara com respeito à morte de Lázaro. Mas eles supunham que tivesse falado do repouso do sono. Então Jesus lhes disse claramente: Lázaro morreu. Acabou. Ele está morto. Está tudo acabado. Aquelas 2 irmãs estão sozinhas, elas já eram órfãs. E naquela época elas tinham o irmão, homem, varão, que lhes sustentava. Então para elas estava tudo acabado. Elas não tinham mais quem cuidasse delas. Elas não tinham mais pai, elas não tinham mais mãe. Estava acabado. E eu queria que você me acompanhasse nisso. E no versículo 15, Jesus dizia assim, no 14 ele disse: Lázaro morreu. No 15 ele diz: e por vossa causa me alegro de que não estivesse lá, para que possais crer. Mas vamos ter com ele. Como assim? Jesus está dizendo que vai ter com um morto. Mas Jesus diz assim: olha, por vossa causa, por causa de vocês, para que vocês creiam e vocês sejam alcançados, a gente vai ter com ele. Era melhor que eu não estivesse lá, mas nós vamos ter com ele. Mas Lázaro estava morto. A tragédia estava implantada. A tragédia já tinha sido anunciada com a doença e já tinha sido implantada com a morte. Aí nós vamos para o versículo 17, que diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado, havia 4 dias. E eu queria que você repetisse aí na sua casa, porque, amada, eu não posso lhe ver. Você está me vendo, eu não posso ver todas as pessoas aqui da igreja, mas eu sei que você está sentado com outras pessoas. E aí, como eu costumo dizer aqui na igreja, eu gostaria que você desse um glória a Deus e aleluia para ajudar a pregadora. Os meninos que estão aqui de forma reduzida, conforme as orientações do decreto estadual do nosso governador, eles estão aqui, não podem falar não, mas eles estão aqui glorificando. Então você, com as pessoas que estão na sua casa, dê um glória a Deus, dê um aleluia, porque eu posso não estar vendo, mas eu estou ouvindo pela fé o que você está falando. Amém? E aí no versículo 17 ele diz assim: chegando Jesus, encontrou Lázaro já sepultado. Havia 4 dias. Ora, Betânia estava cerca de 15 estádios perto de Jerusalém, mais ou menos 3 quilômetros. E saíram os discípulos andando com Jesus, sabendo que Lázaro estava morto, e Jesus dizendo que ia ter com Lázaro. Já parou para pensar 3 quilômetros andando e pensando sobre isso? E aí no versículo 19 ele diz assim: muitos dentre os judeus tinham vindo ter com Maria e Marta e Maria, para as consolar a respeito do seu irmão. Vai sempre chegar alguém querendo consolar você numa tragédia. Mas sabe quem é que vai mudar a sua tragédia? Deus. Sabe quem é que vai mudar, o que é que vai mudar a tragédia aparente? Jesus. Porque muitas vezes, quando nós perdemos alguém, aquelas palavras de consolo, elas não nos confortam. Elas simplesmente são palavras que alguém está se sentindo bem em dizer e você, às vezes, nem está prestando atenção no que está ouvindo, porque você está atordoado demais com a tragédia. E aí no versículo de 20, Marta, quando soube que vinha Jesus, saiu ao seu encontro. Maria, porém, ficou sentada em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estiveres aqui, não teria morrido meu irmão. Mas também sei que mesmo agora, tudo o que pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Eu sei, replicou Marta, que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. Disse-lhe Jesus, e eu queria que você guardasse isso muito forte no seu coração. Ele disse assim: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Sabe que a tragédia estava anunciada, que ele tinha morrido, que tinha acabado, e Marta conhecia quem era Jesus. Marta sabia que Jesus era o Filho de Deus, que tinha vindo para redimir o mundo do pecado. Marta conhecia as Escrituras e ainda assim ela achou que Jesus só ia fazer o irmão dela ressuscitar na ressurreição. Mas Jesus disse assim:
no versículo 28, tendo dito isto, aliás, desculpe, no versículo 27, diz assim, 26, e todo o que vive e que crê em mim não morrerá eternamente. Crês isto? Jesus está te perguntando nessa noite, amado, você crê que Ele é a ressurreição e a vida? Você crê que Ele pode mudar a circunstância? Você crê que o que está desenhado no mundo não é a vontade de Deus para a tua vida? E Ele perguntou a Marta, crês nisto? No versículo 27, ela diz assim, sim, Senhor, respondeu ela, eu tenho crido, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Tendo dito isto, retirou-se e chamou Maria, sua irmã, e lhe disse em particular, o mestre chegou e te chama. Ela, ouvindo isto, levantou-se depressa e foi ter com ele. Pois Jesus ainda não havia entrado na aldeia, mas permanecia onde Marta se avistara com ele. Os judeus que estavam com Maria em casa e a consolavam, vendo levantar-se depressa e sair, seguiram-na supondo que ela ia para o túmulo chorar. Muitas pessoas ficam nos esperando chorar. Muitas pessoas se perguntam por que ele não está chorando nesse tempo. Por que ela está passando por tudo isso e ela não está chorando? Ou vamos consolar porque ela só chora. Sabe, amado, que é muito fácil encontrar aqueles que choram com os que choram. Mas o que a gente precisa numa situação de tragédia, o que a gente precisa numa situação difícil que talvez porventura nós estejamos enfrentando, é alguém que diga assim, levante-se, creia na palavra, faça diferente, avance, que você pode mudar essa história através da palavra de Deus. É isso que nós precisamos ouvir, é isso que nós precisamos entender, que quem determina o final de todas as coisas é o Senhor. É em quem nós temos crido. Marta disse assim, eu tenho crido que tu és o Cristo. Você tem crido em Cristo? Você tem crido no avanço dele na tua vida? E ele alcançar a tua vida e transformar ela de forma sobrenatural? Você tem crido no sobrenatural do Senhor? Ou você tem crido nas informações que você vê no Instagram, na internet, no Facebook, nos grupos de WhatsApp? Você precisa crer, amado, na palavra. Você precisa crer em Cristo. Você precisa crer que Ele vai mudar essa circunstância. Você precisa crer no sobrenatural dEle. Amém? E no versículo 32 diz assim, quando Maria chegou ao lugar onde estava Jesus, ao vê-lo, lançou-se-lhe aos pés, dizendo, Senhor, se estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Eu acho interessante, amado, porque muitas pessoas questionam Deus e tentam encaixá-lo no seu pensamento. As pessoas acham que Deus só age se Ele evitar o problema. Não, Senhor, se você estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Foi a frase de Marta, foi a frase de Maria, e você vai ver mais para frente que foi a frase dos judeus também que acompanhavam elas. Quer dizer, Deus só age se Ele evitar o problema. Não, amado. O problema é a oportunidade dEle manifestar a glória dEle. É a oportunidade dEle agir no problema, dEle mudar o problema. Foi assim com Daniel. Deus não evitou que Daniel fosse para a cova dos leões. Ei, mas Ele mudou a história de Daniel na cova. E pode ser assim nessa circunstância. Ele vai mudar o problema. Ele vai mudar o resultado que todos esperam do problema. Talvez ele não evitou que as coisas estejam acontecendo como estão acontecendo no mundo. Ei, mas ele pode mudar o resultado que os homens estão esperando. Ele pode mudar o resultado que as estatísticas têm mostrado. Ele pode mudar a solução que todos têm esperado. Ele pode mudar, todo mundo pensa numa solução e ele vem com outra completamente diferente do que nós temos pensado, porque nós não vamos encaixar Deus na nossa cabeça. Nós não vamos entender Deus com a nossa cabeça. Você não vai entender o Senhor tentando encaixá-la como você resolveria os problemas. Ele resolve o problema mediante a palavra. Amém? E no versículo 33, Jesus diz assim, Jesus, vendo-a chorar, e bem assim como os judeus que a acompanhavam, agitou-se no espírito e comoveu-se.
Sabe, amado, que a gente pode se comover e nós temos nos comovido esses dias. Jesus, ele era movido por compaixão. Jesus tinha compaixão das pessoas e isso inquietou ele. Ver Marta e Maria chorando e tem nos inquietado ver pessoas morrendo, ver pessoas adoecendo, ver famílias ficando sem os seus entes queridos. Isso nos comove, isso nos incomoda, nos constrange, nos move a compaixão. Mas nós precisamos nos levantar para que outras famílias não aumentem o número das perdas. Nós precisamos nos levantar em oração, em intercessão, crendo na palavra. Você ouviu domingo passado que nós precisamos crer, declarar e aí nós veremos. Você precisa falar, você precisa acreditar naquilo que você tem falado. Se vier para você falar besteira, amado, não fale. Não confesse o que o mundo está dizendo, não confesse o que as pessoas estão dizendo, de tragédias anunciadas. Não, amado, confesse o que a palavra diz ao seu respeito. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo é a sombra do Onipotente que ele vai descansar. 1000 cairão ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas ei, eu e você não seremos atingidos. Aquele que habita no esconderijo, amado, não será atingido. Não será afetado. Eu não vou ser contaminada. A minha família não vai ser contaminada. Os meus irmãos não vão ser contaminados. Eles vão sim fazer parte do percentual que não vai ser tocado. Amado, como você pode achar que Deus não está comovido com o que está acontecendo no mundo? Como você pode achar? Jesus, ele experimentou as nossas emoções. A Bíblia diz que Jesus chorou. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma diferença de um choro de desespero para um choro de compaixão. Um choro de desespero é quando você chora sem acreditar que nada mais vai dar certo. Mas um choro de compaixão é quando você vê essas famílias que estão perdendo os seus entes queridos e você se comove com elas. E você tem compaixão por elas. E você usa do amor de Deus que está dentro de você para tentar sustentar elas com a palavra, para orar pela vida delas, para alcançar a vida delas, para que elas entendam que a morte não é o fim. A morte não é o fim de todas as coisas. Que existe uma palavra de Deus para nos sustentar. Que existe uma palavra de Deus que muda essas circunstâncias. Amém? E que pode, amado, acalentar um coração sofrido no momento de desespero. Amém? E aí no versículo 36 diz assim: então disseram os judeus, vede quanto o amava. Mas alguns objetaram, não podia ele que abriu os olhos ao cego fazer com que este não morresse? Mais uma vez, as pessoas queriam encaixar a vontade de Deus ou a manifestação da glória dele dentro da sua cabeça. Mais uma vez, eles diziam assim, olha, talvez ele não tivesse morrido se você estivesse aqui. E ninguém cogitava a possibilidade de que Lázaro fosse se levantar 4 dias depois. Depois que já estava tudo morto, que já estava tudo acabado, que já parecia ser o ponto final. Amém? E diz assim, no versículo 38. Jesus, agitando-se novamente em si mesmo, encaminhou-se para o túmulo. Era este uma gruta e cuja entrada tinham posto uma pedra. Então ordenou Jesus, tira a pedra. Aí Marta, aquela que disse que cria que Jesus era o Cristo, que cria que Jesus era o Filho de Deus, Marta disse assim, Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Ei, o que é que tem cheirado mal na tua vida? O que é que aparentemente está morto na tua vida? E que com essa tragédia parece que com essa epidemia parece que estão jogando uma pá de cal em cima, para dizer assim, olha, findou de acabar. Acabou-se de uma vez. O que é que aparentemente já está fedido? Que não tem mais jeito? Que a morte levou, que matou os teus sonhos, que matou os teus planos? Ei, deixa eu te dizer, existe uma alternativa. Existe um Deus que cuida de você. Existe um Deus que muda circunstâncias. Existe um Deus que nem a morte pode pará-lo. E ele diz assim, no versículo 40, Jesus respondeu, não te disse eu que se creres verá a glória de Deus?
Ei, amado, se você crê, você verá a glória de Deus. Mas existe um se, é se você crer. Porque a glória vai se manifestar, mas você só vai ver se você crer. Em que você tem crido? Em que é que você tem depositado a sua confiança? Em que é que você tem depositado os seus sonhos? Em quem você tem depositado os seus sonhos? A Bíblia diz que uns confiam em cavalos, outros em carros. Eu, porém, confio no Senhor. Essa precisa ser a sua resposta diante dessas circunstâncias, amado. Diante de tudo que Satanás tem levantado na sua vida, diante dos quadros pintados por ele. Ei, se creres, verás a glória de Deus. É se você crer que você vai ver. Amém? E aí no versículo 41, tiraram então a pedra e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças eu te dou, porque me ouviste. E ele diz no versículo 42, aliás, eu sabia que você me ouvia, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. Está na hora da igreja falar com Deus, como Jesus falava. Pai, eu sei que você me ouve. Eu estou dizendo isso só para que eles creiam. Mas eu sei, é convicção de que quando você fala, o seu Pai lhe ouve. Não é aquela oração, amado, que bate no teto e volta, que você acha que nada aconteceu. Existe uma oração que nós fazemos, que nós sabemos que Deus nos ouve. A gente precisa andar em novidade de vida e na certeza de que Ele nos ouve. Pai, eu sei que você me ouve. Eu sei que essa epidemia, Pai, não vai ser aqui como foi em outros lugares. Eu sei, Pai, que essa epidemia não vai alcançar a minha família como alcançou outras famílias. Pai, eu sei que você me ouve. É essa a convicção que Jesus tinha. E se nós somos cristãos, nós precisamos ter a mesma convicção. Pai, eu sei que você me ouve. Eu só estou dizendo porque eles precisam ver a manifestação da tua glória. Eu só estou falando assim, Pai, porque pessoas precisam ser alcançadas pela manifestação da tua glória. Pela manifestação do teu poder. Eu só estou falando assim, Pai, porque eles precisam entender que o Deus em que eu creio não está no céu esperando ver quem Ele pode abençoar. Não, Ele está comigo o tempo todo e Ele me ouve. Ele ouve quando eu oro, Ele ouve quando eu clamo, Ele ouve quando eu intercedo, Ele muda a circunstância, Ele transforma a tragédia em bênção, Ele levanta morto. Todos os sonhos que aparentemente estavam mortos, Ele levanta, Ele refaz, Ele reconstrói. É nisso que nós cremos, é isso que nós vamos ver, é essa transformação de uma coisa sobrenatural. Creia no sobrenatural do Senhor, creia no espetacular de Deus. Você quer ver o espetacular, meu amado? Você vai ver. Agora depende de você, crer ou não, porque é se creres que verás a glória de Deus. Amém? E no versículo 42, aliás, no 43, diz assim: e tendo dito isso, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Lázaro, vem para fora. Amado, não olha para a circunstância, não olha para o que Satanás tem pintado na tua vida, não olha para o que estão dizendo, olha, coloca os teus olhos firmemente na palavra de Deus. Coloca os teus olhos nas promessas de Deus. Não se alimenta de manhã até à noite em todas as notícias que você vê na televisão. Não se alimenta da palavra. Se alimenta de ministrações. Se alimenta de ler a Bíblia. É o teu testamento. Aqui é que está escrito o que tem a respeito de você. O que Deus quer a seu respeito. Não é o que o mundo está dizendo, não é o que as notícias estão dizendo. Eu não estou falando, amado, para você não se informar do que está acontecendo no mundo. Não, não, não. Eu só não quero. E eu estou te dizendo para você não deixar que isso determine a tua vida. Que isso determine o teu caminhar. Que isso determine quem você vai ser. Uma onda de medo vem tomando conta das pessoas. E a Bíblia diz que nós não temos espírito de medo, mas de ousadia e intrepidez. Rebate com a palavra, mas se você não tem palavra, como é que você vai rebater? Às vezes a gente parece que está... Hoje à tarde eu estava orando a respeito
Dudu queria ministrar nessa noite. E eu estava sentada na sala da minha casa e tem 2 janelas. E aí, uma janela que dá para, acho que é leste ou oeste, eu não sou muito bem centrada nessas coisas. Uma dava para um lado e outra dava para o outro. Era assim, mais ou menos, uma aqui e outra aqui. E eu olhava para essa janela e as nuvens estavam escuras, porque ia chover. Estava aquele céu nublado, aquela nuvem escura, pesada. E eu olhava por essa janela e estava um sol brilhante. E aí eu precisava optar para onde eu queria olhar. Se eu queria ver uma nuvem escura, que trazia chuva, pesada, nebulosa, ou se eu olhava para um sol que estava brilhando muito lindo. Será que isso nunca aconteceu com você? Para onde você vai olhar essa noite? Você vai olhar para os números, para as epidemias, ou você vai olhar para a glória de Deus? Ou você vai olhar para a manifestação da glória dele? Ou você vai olhar para a palavra dele? Amém, amado? E eu queria que você pegasse caneta e papel na sua casa. Enquanto a gente está aqui, você pode pedir para alguém pegar papel e caneta. Eu queria que você anotasse alguns versículos, para que você medite neles durante essa semana. E sabe, amado, que a gente tem visto, e é um vírus que tem provocado toda essa pandemia mundial, que tem afetado milhões e milhões de pessoas. E nós precisamos de um microscópio para ver um vírus. Nós não vemos o vírus a olho nu. Nós precisamos de um equipamento específico que nos faça ver o vírus. E nós precisamos de Cristo para ver a glória de Deus. Todo mundo talvez tenha curiosidade de ver um vírus, mas você precisa ter curiosidade de viver a glória de Deus. Eu nunca vivi um milagre de Deus, Patrícia. Está na hora de você viver. Eu nunca vi Deus se manifestando, Patrícia. Está na hora de você ver. Olha para Cristo. Nessa história de Lázaro, ele já estava fedido há 4 dias. Já não tinha mais chance nenhuma. Estava tudo morto. Ele estava morto. Os sonhos daquelas irmãs estavam mortos. Mas sabe, amado, eles viram. Eles creram e eles viram a manifestação da glória de Deus. Nós não vemos o vírus, mas sabemos que ele traz um dano. Não vemos Deus, mas podemos ver a manifestação da glória dele na nossa vida. Nós podemos viver milagres, nós podemos viver o sobrenatural. Tenha desejo, amado, pelo sobrenatural. Você pode viver o sobrenatural de Deus. Está disponível, mas para isso você precisa crer. Você precisa ter fé. E eu estou nessa noite como boca de Deus dizendo, tenha fé. Porque fé é certeza das coisas que você não vê. Levante-se em fé diante dessa circunstância. Levante-se em fé diante da onda de medo. Levante-se em fé diante dos números e declare aquilo que você quer ver. Declare aquilo que você acredita que está escrito na palavra a seu respeito. E é isso que você vai ver manifesto na sua vida de forma sobrenatural. Nós estamos crendo sim no sobrenatural. Nós estamos crendo sim no espetacular de Deus. Porque quando Marta disse, Senhor, já está morto há 4 dias. Ele disse, eu não já disse que se você crer, você vai ver a glória de Deus? Pois então, Pai, nós cremos na manifestação da tua glória. Nós cremos no teu sobrenatural e nós sabemos que você nos ouve, Senhor. Nós sabemos que nós temos uma voz e que entre milhões de vozes você não se confunde com a nossa. Nós cremos no teu poder, nós cremos na tua manifestação e nós veremos a tua glória. Amém? Eu queria que você, por favor, abrisse a sua Bíblia em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23. Sabe, amado, está na hora de você trazer à sua memória aquilo que te traz esperança. E em Hebreus, no capítulo 10, no versículo 23, diz assim: guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Anote esse versículo. Guarde bem a sua confissão. Guarde firme a confissão da esperança sem vacilar. Ei, não tenha medo.
Ei, seja corajoso. Foi assim que Deus fez com Josué. Ele disse, seja forte e corajoso, porque eu estarei contigo, assim como estive com Moisés. Não fica, amado, esperando que Deus seja o Deus de fulano, o Deus que ciclano quer. Não, amado, é o seu Deus. Porque assim como Deus está com fulano ou com ciclano, Ele está com você. Ele está esperando você guardar firme a confissão da esperança sem vacilar. Porque quem prometeu é fiel. Vai para Hebreus no capítulo 13, no versículo 5. Ele diz assim: seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque ele tem dito. Eu sou apaixonada por esse versículo. É um dos versículos que eu mais amo, é esse. Essa é a parte B do versículo que diz assim: de maneira alguma eu te deixarei. Nunca, jamais te abandonarei. Ei, de maneira alguma ele te deixa. Nunca, jamais ele te abandona. Você não está sozinho no barco. Você não está sozinho nessa história. Você não está sozinho na tua vida. Você tem um Deus que nunca te deixa e jamais te abandona. E você precisa confessar a palavra dele para você ver a manifestação da sua glória. Você verá a manifestação da glória de Deus, amado. E ele diz assim no versículo 6: assim afirmemos confiantemente, com confiança, com certeza de quem é o nosso Pai. Ele diz assim: o Senhor é o meu auxílio, não temerei. Que me poderá fazer o homem? O que é que te pode fazer um vírus? Se o Senhor é o teu auxílio. O que é que te pode fazer uma doença? Se o Senhor é o teu auxílio. Se ele diz que Jesus já levou sobre ele todas as nossas dores e enfermidades, o que é que pode te fazer o homem? Se o Senhor é o teu auxílio. Se ele diz que nunca te deixa e nunca, jamais te abandona. Anota esse versículo, amado, para que quando a circunstância se levantar durante essa semana, você possa confessar ele com confiança. Você possa proferir a palavra de Deus com confiança. E aí você também vai anotar Marcos no capítulo 5, no versículo 36. Aleluia! E aí você vai dando glória a Deus, que essa é a hora do glória a Deus. Amado, enquanto a gente está abrindo a Bíblia, é a hora que você dá um glória a Deus. Amém? Marcos no capítulo 5... no versículo 36, diz assim: mas Jesus, 5:36, mas Jesus, sem acudir a tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. E o chefe da sinagoga, amado, estava com a filha morta também. O chefe da sinagoga já tinha recebido a palavra que a filha dele estava morta, mas sabe o que foi que Jesus disse a ele? Ei, não temas, crê somente. Não temas, creia somente. Guarde isso como uma verdade no seu coração, amado. Guarde isso como a certeza de que amanhã é uma segunda-feira. Não temas, creia tão somente. Isaías, no capítulo 41, vai lá também. Eu quero que você maneje a sua Bíblia, eu quero que você abra a sua Bíblia, eu quero que você anote estes versículos, porque essas são as verdades que você precisa meditar. No Isaías, no capítulo 41, no versículo 10, diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Ele está sempre dizendo, amado, não temas, creia, porque eu te sustento, eu te ajudo, porque eu sou fiel. Ele é fiel, amado, ele não nos abandona, ele não nos deixa. Ele é fiel e a sua palavra é a verdade. Em Deuteronômio, no capítulo 31, vai lá também. Não deixa de manejar a tua Bíblia. Se você não tem uma Bíblia, baixa ela no teu telefone. Mas não deixa de ter a palavra de Deus para que possa ser um socorro bem presente quando você precisar. Em Deuteronômio, no capítulo 31, no versículo 6, diz assim: sede fortes e corajosos, não temais, não vos atemorizeis diante deles. Nada mais cabe para esse tempo do que esse versículo.
Não tem uma palavra que encaixe melhor para o tempo que nós estamos vivendo do que esse versículo. Porque ele diz assim: seja forte e corajosos. Não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco, não vos deixará, nem vos desamparará. Guarde isso no seu coração. Seja forte e corajoso, porque quem vai com você é um Deus que não te deixa e não te desampara. Ele não nos deixa e Ele não nos desampara. E por fim, eu queria que você abrisse em Josué, no capítulo 1. E ele diz assim, no versículo 9, não te mandei eu, pronto, Deus está mandando nesta noite. Deus não está te mandando. Ele diz assim, seja forte e corajoso, não temais nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde tu andares. Por onde você andar, o Senhor é com você. Por onde você passar, Ele não te deixa, Ele não te desampara, Ele não te abandona. E em Atos, no capítulo 18, eu vou encerrar com isso. Mas eu espero que você tenha anotado todos esses versículos. Porque eu sei, amado, que naturalmente falando, o medo vem. Naturalmente falando, as circunstâncias têm uma voz. Mas a tua voz precisa ser mais alta do que a voz das circunstâncias. A tua voz precisa ser mais alta, ter um volume mais alto do que os números que estão sendo apresentados na mídia. Do que os números de mortes e de afetados que esse vírus está alcançando. A tua voz precisa ser mais alta. Em Atos, no capítulo 18, no versículo 9, diz assim: teve Paulo durante a noite uma visão e que o Senhor lhe disse, não temas. Pelo contrário, fala e não te cales. Está na hora de você abrir a sua boca e falar as verdades da palavra de Deus. Está na hora de você não temer, muito pelo contrário, fale e não se cale. Não se cale diante das circunstâncias, não se cale diante dos números, não se cale diante do medo, não se cale. Não tenha medo, seja forte e corajoso, porque nós vamos passar por isso. E nós vamos contar aos nossos netos que nós vivemos num tempo em que nós vimos o sobrenatural acontecer na nossa nação, o sobrenatural acontecer neste mundo. Nós vamos contar essa história de que nós não fomos afetados e ainda vimos a manifestação da glória de Deus. Amém, amado? Eu queria que as meninas viessem aqui, eu queria tirar um tempo de oração. De oração, amado, pelas autoridades desse país. De oração, amado, pelas nossas vidas. E de oração, Pai, por todos os profissionais de saúde que estão enfrentando essa pandemia. Que estão lá, deixando as suas famílias e enfrentando o medo. E não se assombrando diante do medo. E enfrentando e indo lá trabalhar todos os dias. Amém? E aí eu queria que as meninas só dedilhassem alguma coisa, aquilo que a gente combinou. E aí você vai fechar os seus olhos. E você vai, se você quiser se ajoelhar, você se ajoelha na sala da sua casa. Se você quiser pegar nas mãos das pessoas que estão com você, você pega. Mas não deixa de orar, amado. Porque é orando, é na intercessão, é sabendo que Jesus está ao lado de Deus intercedendo por nós. É nos colocando na brecha que nós vamos alcançar pessoas. Sabe que essa música que vai ser tocada diz assim, que mesmo que nós andemos em meio ao caos, nós não seremos atingidos, porque tudo tem a ver com Ele. Tudo tem a ver com a palavra dEle. Tudo tem a ver com o Espírito Santo dEle. Nós não seremos atingidos. Nós não seremos afetados. Então fecha os teus olhos. Curva a tua cabeça, se ajoelha, fica de pé. Louva, adora o teu Pai nessa noite. É uma boa oportunidade de você falar para o Senhor coisas que talvez você não tenha falado, que talvez o medo não tenha permitido que você tenha falado, que talvez você tenha deixado que essa onda de medo se sobressaia sobre aquilo que você ouviu do Senhor. Mas, amado, está na hora de você acordar. Está na hora de você avançar. Está na hora de você fazer diferente tudo que você fez até hoje.
Se você vinha vivendo com medo, amado, pega esses versículos e confessa todos os dias, até que eles se tornem verdades no teu coração e que só saia de você coragem, força, convicção de um Deus que não te desampara, de um Deus que não muda, que não te deixa. Pai, nós te adoramos, Senhor, nós engrandecemos o teu santo nome. Nós te louvamos, Senhor, porque nós sabemos que você é um Deus presente na nossa vida. Nós oramos, Senhor, por cada autoridade instituída nesse país. Desde o governo federal, o governo estadual, o governo municipal, os ministros, os secretários de saúde, Pai, que são homens que têm se levantado e trabalhado incessantemente, Senhor, nesse tempo, para alcançar, Senhor, soluções na paz que excede todo o entendimento sobre a vida deles. Nós declaramos, Pai, sabedoria sobre a vida desses homens, Pai, para que eles possam conduzir a população da forma mais correta possível, que eles possam, Pai, ser instruídos por você, Senhor, para fazer com que tudo isso mude, Pai. Nós oramos, Senhor, pela manifestação da Tua glória. Nós oramos, Senhor, pelo Teu sobrenatural em manifestação, porque a Tua palavra diz que se nós crermos, nós veremos a Tua glória, pois estamos aqui, Senhor, dizendo que nós cremos. Estamos aqui, Pai, dizendo que nós sabemos que você nos ouve. Eu sei que você me ouve, Pai, eu sei que você não confunde a minha voz. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, uma solução para esta pandemia. Uma solução sobrenatural, Pai, para que todos vejam que só podia ser você. Só podia ser você, Senhor. Muito obrigada, Pai, porque eu sei que você me ouve e que nós estamos como igreja reunidos nesse momento, dizendo isso, Senhor, para que eles vejam, para que todos vejam a manifestação da Tua glória. Obrigada, Pai, por cada profissional de saúde nesse país que tem dedicado a sua vida para cumprir o que a sua profissão determina. Eu declaro, Pai, a vida deles guardadas em Ti. Eu declaro, Senhor, a vida da família deles guardadas em Ti. Eu declaro, Pai, força e ânimo sobre a vida deles, para que eles possam, Senhor, desempenhar as suas funções da forma mais correta possível. Bravamente, Senhor. Eu oro, Pai, por cada vida desses profissionais. Eu oro, Pai, por cada profissional que se dispôs a estar na linha de frente dessa guerra, Pai. Nós cercamos, Senhor, a vida deles com fé. Nós cercamos, Pai, a vida deles com Teu amor. Nós cercamos, Pai, a vida deles com a Tua coragem, com a Tua paz, Pai. Eles não serão atingidos. Obrigada, Senhor. Obrigada, Pai, porque nós sabemos que em Ti nós podemos todas as coisas. Muito obrigada, Pai. Muito obrigada, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te agradecemos. Te agradecemos pela Tua palavra. Te agradecemos pelo Teu Santo Espírito, Senhor, que nos conduz em verdade. Que nos traz a Tua paz, que excede todo entendimento, Senhor. Muito obrigada, Pai. Em nome de Jesus. Amado, eu espero que você tenha sido abençoado. Eu espero que você enfrente essa semana de uma forma diferente. Eu espero que você possa meditar em cada um desses versículos e ser alcançados pela palavra. Se você ficou conosco durante todo esse tempo e você nunca confessou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, que você não entende do que nós estávamos falando, de como é ser um cristão e vivendo em novidade de vida. Você nunca disse assim: Jesus, eu te recebo como Senhor e Salvador da minha vida. E você tem o desejo de fazer isso, amado, não perca a oportunidade. Se você está no Instagram da igreja, você tem o nosso contato. Manda uma mensagem via direct que nós iremos falar com você. Nós faremos a confissão com você e nós oraremos por você. Mas olha, o tempo chegou. É tempo de você crer. É tempo de você viver. É tempo de você experimentar. Amém? Então eu desejo que você seja abençoado. Que você seja abençoado. Nós vamos ouvir mais um louvor e depois nós encerramos. Mas não perca a oportunidade
de ser alcançado pela palavra de Deus. Amém? Fiquem na santa paz, que você tenha uma semana ricamente abençoada e que você experimente o sobrenatural e o extraordinário de Deus nessa semana. Amém? Mesmo que eu ande em meio ao frio, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor, ele é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei aonde eu devo ir. Tem tudo a ver com